Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco está totalmente voltado para um tema super quente para qualquer gestor público. A nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Vamos tentar desmistificar juntos aqui três fases que são, assim, a verdadeira espinha dorsal de uma contratação pública de sucesso, né? A preparatória, a de divulgação do edital e, claro, a de apresentação das propostas. E por que focar justamente nessas fases iniciais? Porque a experiência e as fontes que a gente analisou mostram, né, que é bem aqui o ponto de partida de muitos problemas. Atrasos, um monte de contestações e o pior cenário. Aqueles contratos que, puxa, não entregam o que a sociedade precisa. Então, para quem está ali na linha de frente da gestão pública, dominar essas etapas não é só importante, é fundamental mesmo. Para nos guiar nessa conversa, a gente tem em mãos a própria Lei 14.133, óbvio, mas também a visão prática do Tribunal de Contas da União, o TCU, que a gente vê na jurisprudência deles, e também análises bem aprofundadas de especialistas como Joel de Menezes Nilbo e outros autores que estão reunidos naquela obra Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, vamos lá, vamos tentar destrinchar isso tudo. Qual que é a nossa missão hoje? É trazer um pouco mais de clareza sobre os pontos que realmente, sabe, fazem a diferença, identificar os erros mais comuns, aqueles que a gente pode evitar, e, claro, oferecer umas dicas práticas para navegar por essas águas aí com mais segurança e, eu diria, principalmente mais eficiência. Preparado? Preparada. Vamos começar pelo começo, então. A fase preparatória. O artigo 18 da nova lei, ele a define como a fase de planejamento. Parece meio óbvio, né? Mas por que ela é tão crucial assim na prática? Nossa, crucial é pouco. Ela é o alicerce mesmo, sabe? A fundação de absolutamente todo o processo de contratação. Não é à toa, né, que o princípio do planejamento ganhou tanto destaque, está logo ali no artigo 5º da lei. É nessa fase que a administração pública tem que responder umas perguntas-chave, tipo: qual é a real necessidade? Qual a melhor solução para atender essa necessidade? Quanto isso vai custar? Quais são os riscos que estão envolvidos nisso? E quais vão ser as regras do jogo? Um bom planejamento aqui, bem alinhado com o Plano de Contratações Anual, o PCA, e também com as leis orçamentárias, como o artigo 18 exige, olha, evita uma cascata de problemas lá na frente. Erros aqui ou omissões, né, nessa etapa inicial podem comprometer tudo, todo o resto do processo. Entendi. É a base de tudo mesmo. E falando em construir essa base, quais seriam os tijolos essenciais? Que documentos realmente importam nessa fase preparatória? Então, o primeiro grande passo é o estudo técnico preliminar, o famoso ETP. O artigo 6º da lei define ele como o documento que caracteriza o interesse público ali envolvido e que demonstra qual foi a melhor solução encontrada, né? Ele precisa ter uns elementos-chave, como, por exemplo, a descrição bem clara da necessidade, a previsão de quantidades, a estimativa de valor, importantíssimo, a justificativa para parcelar ou não o objeto e uma conclusão bem fundamentada sobre a viabilidade e a adequação da contratação. Esses elementos estão listados como essenciais lá nos incisos do parágrafo 1º do artigo 18. Existem outros elementos que podem compor o ETP, claro, mas a lei permite que a ausência dos que não são essenciais seja justificada. Está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo. Aí depois do ETP vai depender um pouco do objeto, né? Mas vem o termo de referência, o TR, para bens e serviços comuns, ou então os projetos, básico e executivo para obras e serviços de engenharia. Outros documentos que são cruciais: a análise de riscos, que agora é uma exigência explícita para avaliar possíveis ameaças ao sucesso da contratação, sabe? A estimativa de valor bem detalhada, que é o orçamento mesmo, seguindo as regras do artigo 23, a minuta do edital e do contrato, que vão definir as regras e as obrigações futuras, e, por fim, mas não menos importante de jeito nenhum, a análise jurídica prévia de todo esse processo preparatório está lá no artigo 53. Uau, realmente é uma lista considerável de documentos, de análises. Isso me lembra até uma crítica que a gente encontrou na obra do Joel Niebuhr. Ele aponta ali
acho que na página 83, um risco de excesso de burocracia com tantas exigências, sabe? Principalmente para órgãos menores que às vezes têm menos estrutura, né? Pensando nisso, quais são os tropeços mais comuns que os gestores cometem nessa fase tão complexa? Olha, um erro assim clássico é a superficialidade, especialmente na hora de fazer o ETP ou o termo de referência. Um diagnóstico meio mal feito da necessidade ou da solução acaba levando a projetos básicos falhos. E como o Niebuhr bem aponta lá na página 119 do livro, projeto básico ruim é receita quase certa para ter um excesso de aditivos contratuais lá na frente, sabe? Encarece, atrasa a entrega. Outro ponto crítico é a estimativa de preço. Ah, essa sempre pega. Sempre. Muita gente ainda comete o erro de basear o orçamento só em cotação com o fornecedor. O TCU sempre viu isso com muita ressalva, né? E embora a nova lei até permita usar essa pesquisa como um dos parâmetros, tá lá no artigo 23, o livro que a gente analisou, ali na página 90, reforça que confiar só nisso é perigoso. Pode levar a preços totalmente fora da realidade do mercado para cima ou para baixo. Entendi. Outra coisa, falta de justificativa adequada para as exigências do edital, tipo qualificação técnica ou econômico-financeira. Ou então para a escolha do orçamento sigiloso, que o artigo 24 permite, mas exige fundamentação, né? Tudo isso são fontes bem comuns de problemas e questionamentos depois. Faz todo sentido. Aquela pressa ou a falta de detalhe no comecinho acaba cobrando o preço lá na frente, né? E para o gestor, para a gestora que está nos ouvindo e quer evitar essas armadilhas, quais seriam as dicas de ouro, assim? Olha, a primeira dica é: use o plano de contratações anual como seu norte, seu guia. O artigo 18 deixa bem claro que a licitação tem que estar alinhada com ele. Segundo, no ETP, foque em robustecer os elementos essenciais, mas não ignore os outros, tá? Se não for aplicar algum, justifica bem o porquê, como o parágrafo 2º do artigo 18 orienta. Terceiro, na estimativa de valor, a chave é combinar parâmetros. O artigo 23 traz várias fontes possíveis: painéis de preços, contratações parecidas de outros órgãos, pesquisa com fornecedores, etc. Tenta usar mais de uma se for possível. E atenção, a página 90 do livro que a gente está usando alerta para nunca usar o menor preço coletado isoladamente como referência. Isso aumenta muito o risco de ter propostas inexequíveis. Boa dica essa. Quarto, motivação é tudo. Documenta por que você está exigindo cada critério de qualificação, cada condição ali no edital. E quinto, e isso é muito importante, não trata a análise de riscos e a análise jurídica como mera formalidade, um cheque na lista. A análise de riscos, lá do artigo 18, ajuda a antecipar problemas reais. E a análise jurídica, pelo artigo 53, agora tem um papel mais amplo, ela tem que verificar a legalidade de todo o processo preparatório, não só do edital e do contrato, como era mais comum antes. São salvaguardas importantes para o gestor. Ok, então. Planejamento robusto feito, riscos mapeados, orçamento estimado, regras definidas. A casa está em ordem internamente, digamos assim. Agora a gente precisa contar para o mercado que a gente quer comprar ou contratar. Como garantir que essa fase de divulgação cumpra bem o seu papel? Qual a real importância dela? Essencialmente, ela concretiza princípios que são fundamentais na licitação, que estão lá no artigo 5º. Transparência, competitividade e igualdade. O edital é tipo a lei daquela licitação específica, sabe? Ele vincula tanto a administração quanto os licitantes. Ninguém pode descumprir o que está escrito ali. E a divulgação ampla e correta, principalmente através do Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, como manda o artigo 174, é o que garante que o maior número possível de interessados tome conhecimento e possa participar. Sem essa publicidade efetiva, especialmente no PNCP, que veio para centralizar tudo, a competição fica restrita, né? E a chance de obter a melhor proposta diminui bastante. E aquela questão que sempre gera uma certa dúvida, o orçamento estimado. Ele deve ser sempre público, assim, aberto para todo mundo ver desde o comecinho? Então, a regra geral é a publicidade, sim. A transparência sobre quanto a administração acha que vai gastar é o padrão. No entanto, o artigo 24 da lei abre uma exceção.
Ele permite o sigilo do orçamento, mas não é de qualquer jeito não. Exige uma justificativa bem fundamentada nos autos do processo. Qual que é a lógica por trás disso? Geralmente é para tentar proteger a capacidade de negociação na administração, sabe? Tentando obter propostas ainda mais baixas que o valor estimado. Mas é uma faca de dois gumes, né? Imagino. Se a justificativa para o sigilo não for muito sólida, muito robusta, os órgãos de controle podem questionar sim. É um tema tão sensível que, como mencionado lá nas páginas 91 e 92 do livro que a gente usou, tinha um parágrafo na lei que acabou sendo vetado, tentando definir exatamente quando esse orçamento sigiloso seria revelado. Isso mostra bem a delicadeza desse equilíbrio entre um sigilo estratégico e a transparência, que é a regra. Entendi. Então, o sigilo é exceção e tem que ser muito bem justificado mesmo. E onde que os gestores costumam errar mais nessa fase de divulgação, na prática? Olha, editais ambíguos ou com informações faltando são um problema crônico. Geram dúvidas, muitos pedidos de esclarecimento, impugnações, e isso atrasa todo o processo. Outro erro comum é não respeitar os prazos mínimos de divulgação entre a publicação do edital e a data de abertura das propostas. Isso prejudica a preparação dos licitantes e, claro, a competição. Falhas na publicação no PNCP também são críticas, já que ele é o veículo oficial centralizador agora. E como a gente acabou de falar, adotar o sigilo do orçamento sem uma justificativa robusta e devidamente registrada no processo é um erro que vai contra o artigo 24 e, com certeza, atrai a atenção dos órgãos de controle. Se a gente tivesse que dar uma única dica, assim, crucial para essa fase de divulgação, qual seria? Clareza e completude no edital. Ele tem que ser o mais autoexplicativo possível, sabe? Não pode deixar muita margem para interpretação. E seguir as regras de publicidade, usando o PNCP corretamente. Qualquer desvio da regra geral, como o sigilo do orçamento, tem que ser exceção e muito, muito bem fundamentado. A transparência tem que ser a bússola principal aqui, sem dúvida. Perfeito. Edital publicado, mercado informado. Chega o momento da verdade. A apresentação das propostas. O que a nova lei trouxe de mais relevante ou o que exige mais atenção do gestor nessa etapa? Uma mudança muito clara é a forte preferência pelo formato eletrônico para as licitações. Isso está em várias partes da lei, por exemplo, no artigo 17, parágrafo 2º. O objetivo é claro: dar mais agilidade, mais transparência e ampliar a competição, né? As propostas que são apresentadas, claro, precisam seguir rigorosamente o que foi pedido no edital. Isso não mudou. E o julgamento dessas propostas tem que ser totalmente objetivo. É outro princípio fundamental, está lá cravado no artigo 5º. Isso significa que a comissão ou o agente de contratação só pode usar os critérios de julgamento que foram definidos lá na fase preparatória e que estão escritos de forma clara no edital. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, enfim, conforme a lista do artigo 33. Não pode ter espaço para subjetividade ou para tirar critério da cartola na hora H, de jeito nenhum. E a temida desclassificação de propostas? O artigo 59 lista lá as hipóteses, né? Vícios insanáveis, desconformidade com o edital, preço acima do orçamento, inexequibilidade não demonstrada. Quais cuidados o gestor deve ter aqui, especialmente com aqueles errinhos menores, formais? Exatamente, o artigo 59 dá as linhas gerais. Mas aqui entra um ponto super importante. Como tratar os erros formais? Aqueles pequenos deslizes que não afetam o conteúdo principal da proposta. A própria lei, lá no artigo 12, e a jurisprudência que já está consolidada no TCU, são muito claras em defender o que a gente chama de formalismo moderado. O objetivo da licitação é selecionar a melhor proposta, não criar uma corrida de obstáculos para eliminar concorrentes por detalhes irrelevantes, sabe? Falhas que não comprometam a essência da proposta, o entendimento do que está sendo oferecido ou a comprovação da qualificação do licitante, elas não devem levar à desclassificação automática.
O Acórdão 1211 de 2021 do plenário do TCU, por exemplo, é um marco bem importante nisso. Ele diz que o pregoeiro pode, na verdade deve, pedir para o licitante apresentar documentos que faltaram na proposta, desde que esses documentos comprovem uma condição que o licitante já tinha na data da licitação, mas que ele simplesmente esqueceu de juntar ali na hora. Ah, então é aí que entra a famosa diligência, para esclarecer essas dúvidas ou pedir complementações. Exatamente, e ela é crucial. O parágrafo 3º do artigo 59 é taxativo quanto a isso. Se houver um indício, uma suspeita de que uma proposta tem preço inexequível, ou seja, baixo demais para ser cumprido, a administração tem o dever de realizar diligência. Não é uma escolha, se eu quiser eu faço, é uma obrigação. O licitante tem que ter a chance de demonstrar que o preço dele, mesmo que seja baixo, é viável. Isso é fundamental para não sair desclassificando indevidamente uma proposta que poderia ser muito vantajosa para a administração, só porque ela parece boa demais para ser verdade, entende? A diligência serve justamente para separar o preço baixo que é viável do preço baixo que é irreal. Nossa, essa questão do formalismo moderado e da diligência obrigatória parece mesmo um divisor de águas importante na prática. Que dicas práticas a gente pode deixar para os gestores navegarem por essa fase tão decisiva do julgamento? Olha, primeiro, garanta que os critérios de julgamento objetivos estejam impecavelmente claros lá no edital, definidos desde a fase preparatória. Isso evita muito questionamento depois. Segundo, abrace o formalismo moderado. Tente sanar erros formais, peça documentos complementares via diligência quando for o caso, seguindo essa linha do TCU que a gente comentou. Tem vários acórdãos além do 1211, como o 24.432/2021, que reforçam isso. Não elimine por preciosismo bobo. Terceiro, cumpra o dever de diligência para verificar a execuibilidade. Não desqualifique por preço baixo, sem dar a chance de explicação, de demonstração. Quarto, e isso é uma novidade bem importante da lei, esteja preparado, preparada para a manifestação imediata da intenção de recorrer. O artigo 165 diz que o licitante tem que falar na própria sessão, logo depois do anúncio do resultado do julgamento, se ele pretende recorrer ou não. Isso muda bastante a dinâmica da sessão e exige muita atenção do gestor. Muito bom. Agora, vamos tentar conectar alguns desses pontos que parecem, assim, permear todas essas fases que a gente conversou. Por exemplo, como aquela fase preparatória lá do início impacta a fase de habilitação, que geralmente vem depois do julgamento na nova lei. A conexão é total, é direta. Todas as exigências de qualificação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, elas são definidas e, mais importante ainda, justificadas lá na fase preparatória. O artigo 18, inciso 9, exige essa justificativa clara. É no planejamento que se decide o que vai ser cobrado e por quê. E uma mudança prática muito relevante da Lei 14.133 é que, pela regra geral, que está lá no artigo 63, inciso 2º, a análise da documentação de habilitação acontece depois do julgamento das propostas e ela é exigida, em regra, só do licitante que ficou em primeiro lugar. Ah, isso facilita bastante. Nossa, simplifica enormemente a fase de propostas para todos os concorrentes, né? Que não precisam mais montar aquela pasta gigante de documentos logo de cara. Além disso, o artigo 70 ainda facilita um pouco mais, permitindo que o registro cadastral em sistemas como o SICAF, por exemplo, substitua boa parte desses documentos, se o edital prevê isso, claro. Isso realmente parece agilizar bastante para quem participa das licitações. E sobre os recursos, você mencionou essa mudança da intenção imediata. O que isso muda na prática, assim, no dia a dia do gestor que está ali conduzindo a sessão? Muda muito a dinâmica. Essa exigência do artigo 65, parágrafo 1º, de manifestar a intenção de recorrer imediatamente ao final da fase de julgamento ou de habilitação e inabilitação, ali na própria sessão, sob pena de perder o direito de recorrer depois, isso coloca uma pressão no licitante, né? Ele não tem mais aquele tempo para ir para casa, analisar com calma, conversar com o advogado e decidir. A decisão tem que ser ali, no calor do momento. Tem que ser rápido no gatilho. Exato.
E para o gestor, isso exige mais controle da sessão, um registro muito preciso de quem manifestou intenção e sobre quais pontos exatamente, e uma condução mais ágil para não travar o andamento do processo. Depois dessa manifestação imediata, aí sim o licitante vai ter os 3 dias úteis para apresentar as razões escritas do recurso. Mas a primeira barreira é essa decisão quase instantânea. Entendido. Exige mais jogo de cintura mesmo na condução da sessão, para a gente fechar essas conexões. Como que o gestor, a gestora, pode encontrar o ponto de equilíbrio entre o tal do formalismo moderado, que busca aproveitar boas propostas apesar de pequenas falhas, e o rigor necessário para garantir que as regras do edital sejam cumpridas e a isonomia seja preservada? Onde está essa linha? Olha, o equilíbrio está justamente em saber diferenciar o que é um erro formal, que dá para sanar, daquilo que é um vício substantial, algo que realmente compromete a proposta ou a igualdade entre os licitantes. Pequenos erros de forma, tipo uma data incorreta em um documento que pode ser corrigida, ou a falta de um documento que comprove uma condição pré-existente e que pode ser juntada via diligência, como o TCU orienta nesses acórdãos que a gente falou, 1211 e 2443 de 2021, isso não só pode como deve ser sanado. A própria lei incentiva isso, lá no artigo 12 e no artigo 64. Certo. Cumprimento de requisitos essenciais do edital. Por exemplo, a especificação técnica do produto não bate com o que foi pedido. Ou quando a proposta é claramente inexequível, mesmo depois de dar a chance na diligência. Ou, claro, quando o preço está acima do orçamento estimado pela administração. Nessas situações, que estão listadas lá no artigo 59, a desclassificação ou inabilitação se impõe para proteger o interesse público. O grande objetivo por trás desse equilíbrio é a eficiência. Selecionar a proposta que é realmente mais vantajosa, sem cair numa burocracia excessiva, que acaba afastando bons concorrentes por causa de detalhes irrelevantes. Ufa! Que jornada, hein? Percorremos essas fases cruciais da licitação na nova lei. Recapitulando bem rapidinho, a gente viu que a fase preparatória é o cérebro da operação. É o planejamento estratégico onde tudo se define, com documentos-chave como o ETP, ETR, o projeto básico, análise de riscos. Depois, a fase de divulgação, com o edital claro, completo lá no PNCP, é a garantia de transparência e de competição justa. E, finalmente, na apresentação e julgamento das propostas, a objetividade nos critérios, combinada com o bom senso, do formalismo moderado e a obrigação da diligência, são essenciais para fazer a escolha certa. Exatamente. E o mais importante é perceber como essas fases estão totalmente interligadas, né? Um bom planejamento na fase preparatória facilita muito a elaboração de um edital claro, que, por sua vez, permite um julgamento mais objetivo e mais seguro. A atenção aos detalhes, a fundamentação sólida das decisões e o respeito aos princípios que a lei tanto enfatiza, planejamento, transparência, julgamento objetivo, eficiência, são o caminho para o gestor público ter mais segurança jurídica e, no fim das contas, alcançar melhores resultados para a sociedade. A nova lei, no fundo, é um chamado a um planejamento mais robusto e a decisões mais objetivas e mais justificadas por parte da administração. E para a gente terminar, deixar uma provocação final aqui para a nossa reflexão, considerando toda essa estrutura detalhada da fase preparatória que a Lei 14.133 exige, com ETP, análise de risco, alinhamento ao PCA e tudo mais, como que os gestores, especialmente aqueles que estão em municípios menores ou em órgãos com equipes mais enxutas, talvez com menos especialização, como que eles podem encontrar o equilíbrio? Como cumprir essas exigências que visam, no final das contas, melhores contratações, sem engessar demais o processo e conseguindo manter a agilidade que é tão necessária para atender às demandas da população? Fica aí a questão sobre a aplicação prática dessa nova realidade nos diferentes Brasis que a gente tem, né? Bom, esperamos que essa análise detalhada tenha trazido alguma luz a esses pontos tão importantes da nova lei de licitações.